Oi, pessoal! Então, a prof vai corrigir a provinha que vocês fizeram, tá? Lembrando que, assim, a prof sempre gosta de corrigir a prova, questão por questão, para que não fique nenhuma dúvida. Prof, eu errei a questão 8. O que você errou, tá? Tire a sua dúvida para que, em provas com vestibular, concurso público, um Enem da vida, você não erre. Então, é muito importante que vocês prestem bem atenção nessa correção, ok? Então, vamos lá. Alguns compostos, quando solubilizados em água, geram uma solução aquosa que conduz a corrente elétrica. Dos compostos abaixo, formam-se solução aquosa que conduz corrente elétrica. Então, assim, ó, sempre a substância que vai conduzir corrente elétrica é aquela que for ácida ou um composto iônico. O que é um composto iônico? Metal mais a metal. Certo? Então, vamos lá. Na2SO4 é um composto iônico, é um metal mais um ametal. Então, esse aqui vai conduzir. Gás oxigênio não conduz corrente elétrica, é ametal, composto covalente. C12H22O11. Tá? As oses, glicose, frutose, sacarose, elas não conduzem corrente elétrica. KNO3, ó, metal mais ametal, composto iônico, conduz corrente elétrica. Ácido acético, isso aqui é o ácido acético, que é o do vinagre, conduz corrente elétrica, porque é um ácido. E NaCl é um sal, ó, metal mais a metal, também conduz. Metal mais a metal. Então, conduz 1, 4, 5 e 6. 1, 4, 5 e 6, letra B de bola. Então, anotem aí. Questão 1, letra B. Próximo. Identifique a alternativa que apresenta somente diácidos. Diácidos é quando ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, certo? Então, assim, ó, que só 2 deles vão virar H+. H2S e H2SO4. Ok. O H3PO4, não. E o H3PO3 é uma exceção, que está lá nas regras, ok. Mas a A foi eliminada porque o H3PO4 não é um diácido. HCN não tem 2 hidrogênios, já elimino, e o H3PO4 já elimino também. H2S, H2SO4, H2CO3, H3PO3. Opa, esse aqui é. Letra C. Ok, porque o H3PO4 é a exceção e o resto são todos diácidos. O DHCl não é, então já elimino também a D. E aí, H2SO4, H2SO3, o HNO3 não é diácido. Então, a resposta certa na questão 2 é letra C. Ok? Falei das exceções, passei o PowerPoint das exceções, sem na apostila as exceções, tá? Então, esse ninguém poderia errar. Próximo. O sabor adstringente é o que percebemos quando comemos uma banana verde, não madura. Que substância a seguir teria um sabor adstringente? A prof falou algumas vezes, coloquei a musiquinha para vocês, da principal diferença entre ácido e base. Era aquela musiquinha que tinha os ovos, né? Um ovo era ácido, o outro era básico. Ácido tem sabor azedo e base tem sabor adstringente. Meu, a musiquinha repetiu quantas vezes? Então, quem tem sabor adstringente é uma base. Prof, característica de uma base. Base é um composto iônico que termina em OH. Que termina em OH. Então, eu vou eliminar a A, que não termina em OH, a B e a D. E tem que ser iônico, ou seja, tem que ser um metal mais um ametal. E terminar em OH. Aqui não tem metal, o único que sobrou como base, letra E, AlOH3. Esta é a base, certo? Então, ok, vamos para a próxima. Assinale a alternativa que apresenta somente sais. Então, a gente vê as funções. Ácido, que é aquela que tem hidrogênio ionizável. A base, que é aquela que termina em OH. O óxido, formado por 2 elementos, um deles tem que ser o oxigênio. E o que sobrou é o sal. Então, vamos ver. NaOH é base, então eu já vou eliminar.
porque ele quer a opção que tem apenas sal. NaCl, sal, não tem H na frente, não tem OH atrás, não tem dois elementos, um deles é oxigênio, sal. CaSO4, não tem H na frente, não tem OH atrás, não tem só dois elementos e um deles é o O, sal. FePO4, não tem H na frente, não tem OH atrás, não tem dois elementos e um deles é o O. Então, letra B só tem sal. Letra C, HCl é um ácido, já elimina. NaOH é uma base, já elimina, porque ele quer apenas sal. HCl é um ácido, já elimina. Então, a resposta correta, letra B, NaCl, CaSO4 e FePO4. Próximo. Entre os oxiácidos, ácidos que têm oxigênio, a ordem crescente de força para estes compostos é... Então, vamos pensar. Para eu fazer a força de um oxiácido, eu faço oxigênio menos hidrogênio. Então, vamos lá. HNO2. O menos H. 2O menos 1 vai dar 1. 1 é moderado. Então, vamos ver. Depois, aqui. H3BO3. 3 menos 3 vai dar 0. 0 é fraco. HCl3. O menos H. 3 menos 1, 2 é forte. HMnO4. O menos H. 3 é forte. Então, vamos lá. O maior número é o mais forte. Ele quer, o que ele quer? Em ordem crescente de força, do menos forte para o mais forte. O mais fraco é o H3BO3. Então, tem que começar com H3BO3. Depois, vem o 1, HNO2. Aqui, já matamos a questão, letra D. Depois vem o que deu o número 2. E depois, o HMnO4, que foi o maior número. Então, resposta correta, letra D. H3BO3, HNO2, HClO3 e HMnO4. Ordem crescente é do menos forte para o mais forte, tá? Então, quanto menor o número ali da continha que a gente faz, mais fraco é o ácido. Próximo. Opa. Questão 6, vamos lá. A chuva ácida é um tipo de poluição causada por contaminantes gerados em processos industriais que na atmosfera reagem com o vapor de ar. Dentre os contaminantes produzidos em uma região industrial, coletaram-se os óxidos, o SO3, o ECO, o Na2O e o MgO. Nesta região, a chuva ácida pode ser acarretada pelo seguinte óxido. Então, olha só. Qual é o óxido, o principal óxido que causa a chuva ácida, tá? Que vai formar um ácido. Então, tem que ser um óxido molecular. O que é um óxido molecular? Um óxido ligado a um ametal. Então, eu posso eliminar o Na2O e o MgO, porque eles são óxidos metálicos, ligados a metais. Certo? O CaOH também e o Al2O3 também. Todos óxidos metálicos, ou seja, óxidos iônicos. Esse eu posso eliminar, porque para formar a chuva ácida tem que ser um óxido molecular. O oxigênio tem que estar ligado a um ametal. E a única opção que a gente tem o oxigênio ligado a um ametal é na letra A, o SO3. Porque deve formar, em contato com a água da chuva, ele vai formar o ácido ou sulfúrico ou sulfuroso, que são ácidos fortes, por isso que causam a chuva ácida. Ok? Então, a resposta certa da questão 6 é letra A. Vamos para a 7. Algumas substâncias, como as apresentadas na tabela a seguir, fazem parte do nosso cotidiano, tendo as mais diversas aplicações. Então, vamos lá.
A substância carbonato de amônio, ela é utilizada como expectorante. A substância sulfato de bário tem como aplicação em contrastes de radiografia. A substância nitrato de potássio é utilizada como diurético. E o fluoreto de sódio é utilizado como aditivos em cremes dentais. A sequência que apresenta respectivamente a fórmula química das substâncias 1, 2, 3 e 4 encontra-se na alternativa. Então, olha só, prestem bem atenção. O que é importante que vocês saibam? Sempre um sal, quando a gente vai dar nome para ele, a fórmula dele é de trás para frente. Então, o carbonato fica atrás e o amônio na frente. Lembra que a prof falou algumas vezes que para dar nome eu tenho que usar a nossa tabela periódica. Atrás da tabela periódica tem um quadrinho de ânions e cátions e é aquilo que eu tenho que usar. Aquilo serve como base para vocês. É óbvio que vocês fazendo a prova aí em casa, vocês têm o Google. Então, se eu colocar lá carbonato de amônio, vai mostrar a fórmula dele, certo? Isso, a prof não é nenhuma bobinha, a prof sabe que vocês fizeram isso. Ou se não fizeram, deveriam ter feito, né? Que o objetivo é pesquisar, é ir se familiarizando com as fórmulas. Então, um carbonato, é carbonato de amônio. Carbonato é CO3, carga menos 2. E o amônio é o NH4 mais. Então, quando é mais 1. A gente vai cruzar. Lembra que a gente cruza os números? O 2 vem para cá e o 1 vem para cá. Como é 1 não precisa cruzar, então vai ficar NH4, 2, CO3. Então, NH4, 2, CO3. Eu posso eliminar a C e a E. Vamos eliminar. Então, vamos para a segunda molécula. Sulfato de bário. Ba é mais 2, porque ele é alcalino terroso. E o sulfato lá na tabela de ânions é o SO4 menos 2. O número é igual em cima, só muda o sinal. Então, só atrai, vai ficar BaSO4. Já matamos a questão. Letra D. Mas vamos continuar fazendo. Vamos lá. 3. Nitrato de potássio. O nitrato é o NO3 menos e o potássio é K+. Números iguais em cima só muda a carga, KNO3. E por último, não menos importante, fluoreto de sódio. Flúor é o F- e o sódio Na+. Então, eu vou juntá-lo, NaF. Resposta certa, letra D de dado. Ok? Então, fechou. Vamos para a próxima. Então, a respeito das substâncias denominadas ácidos, o estudante anotou as seguintes características. Todos os ácidos apresentam poder corrosivo quando gasosos. Falso, nem todos os ácidos são corrosivos quando gasosos. São capazes de neutralizar bases. Isso é verdadeiro. Ácido neutraliza base. São compostos por 2 elementos químicos. Não, eu tenho ácido que pode ser composto por 3 ou 4 elementos químicos. Formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica. Verdadeiro. Então, ele cometeu erros somente em 1 e 3. 1 e 3 foi o erro que ele cometeu. Na afirmação 1 e na afirmação 3. Ok? Vamos lá, próxima questão. O ácido iodídrico é um composto que conduz muito mal a eletricidade. A água pura é um composto que também conduz muito mal a eletricidade. No entanto, ao dissolvermos o ácido na água, formamos uma solução que conduz muito bem a eletricidade. O que se deve a... Vamos ver o que acontece quando a gente coloca o ácido iodídrico em água. Lembra que a prof disse que a água quebra o ácido? Então, vai formar... A água, ela faz o quê? Ela faz com que haja uma quebra e libera H+, aquoso, mais o I- também aquoso. Então, é isso que é formado, H+, I
e menos. O H+, também pode aparecer, que a prof também falou na aula e falou na aula de revisão, como H3 ou mais aquoso. É o íon hidrônio. Então, a pergunta é, o que se deve a dissociação de H+ e OH-? Não forma H+ e OH-. Ionização do HI formando H3 ou mais e I-, verdadeira, letra B. Transferência de elétrons da água para o HI, não transfere nada de elétrons, não é ligação química. Não existe transferência. E a 5, reação de neutralização, não neutraliza nada, continua sendo ácido. Então, a única correta é a letra B de bola. Ionização do HI formando H3 ou mais e I-. Certo? Vamos para a próxima. A questão 10 diz o seguinte. Qual das alternativas abaixo indica o nome e a fórmula da única base que não apresenta o metal na sua fórmula? Então, vamos lá. Base é um composto iônico, certo? Então, metal mais a metal. Porém, existe uma única base que não forma um composto iônico. Então, vamos ver qual é ela, que não possui um metal, então, né? NH4OH, não tem nenhum metal. É esta base, é o hidróxido de amônio, que não possui metal na fórmula. Vamos ver a B. NaOH seria o OH1 e o Na é um metal. Então, essa daqui tem metal. LiOH tem metal, que é o Li. PbOH4 tem metal, que é o Pb. SrOH2 tem metal, que é o Sr. Então, a única base que não possui um metal em sua fórmula é o NH4OH. Ok? Então, vamos lá. Próximo. 11. Assinale os ácidos a seguir. Analise os ácidos a seguir, e assinale o único oxiácido, diácido e forte. Oxiácido tem que ter oxigênio. Tem. Não tem oxigênio, risca. E tem oxigênio. Diácido, 2Hs. Tem. Esse não é diácido, já risca. Esse não é diácido, já risca. E esse não é diácido, já risca, porque não tem 2Hs. E forte. Vamos ver se o A é forte, que foi o único que sobrou. 4 menos 2 vai dar 2. 2 é forte. Ok, então assinala a letra A. Questão 11, resposta correta, letra A. 12. O césio metálico utiliza-se em células fotoelétricas e em detectores de infravermelhos devido à sua capacidade de ionização quando exposto à luz. Os compostos de césio mais importantes são o hidróxido, o carbonato, o iodeto e o brometo. Então, tá. Então, aí ele está falando do césio e os seus compostos. Fechou. O hidróxido de césio pode ser utilizado no fabrico de baterias alcalinas, destinadas ao funcionamento em climas muito frios. Assinale a afirmativa que apresenta a fórmula da base hidróxido de césio. Gente, hidróxido é uma base, então termina em OH. Até aí, nada de novo. E o OH tem carga -1, ou só menos. Dá no mesmo, né? Vou colocar -1 aí. O césio, para eu determinar a fórmula dele, eu tenho que primeiro ver o símbolo do césio, CS. Em qual grupo ele se encontra? Opa, CS, então eu vou eliminar lá a C e a E, que está o sério aí, o Ce, não o césio. O césio, ele é um metal alcalino, ele está no grupo 1A, da primeira coluna da tabela periódica. Então, a fórmula dele é mais 1. Como os números são iguais, 1 e 1 só muda a carga, eu junto eles. O hidróxido de césio nada mais é que o CsOH. Então, a resposta correta da fórmula do hidróxido de césio é E, CsOH. Ok? Tranquilo? Então, vamos para a próxima. Dióxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio são atualmente considerados poluentes atmosféricos. Em relação a esses compostos, é
é correto afirmar que... Vamos ver. Então, primeiro vamos montar a fórmula desse carinha aí, né? Dióxido de carbono, CO2. Dióxido de enxofre, SO2. E dióxido de nitrogênio, NO2. Essa é a fórmula dos nossos óxidos. São binários formados por um metal e o oxigênio. Binário formados por dois elementos, ok. Mas não tem metal, isso é a metal e a metal. Então, a A está erroneamente errada. Na B diz que eles são iônicos, não tem o metal, então não é iônico. Reagem com água formando ácidos. Verdadeiro, porque eles são óxidos moleculares. Então, ok. Letra C. São ácidos. Errado. Não tem o H na frente, né? Tem que liberar H+, para que seja ácido. Não tem nem hidrogênio na fórmula. Reagem com ácidos formando sal e água. Errado. Eles reagem com bases formando sal e água. Então, a única correta é a letra C. Essa eu também passei na revisão. Essa eu também passei bem bonitinho para vocês no slide lá sobre óxidos, tá bom? Não tem erro. Não poderia ter errado essa. Questão 14. Para desentupir um cano de cozinha e para combater a acidez estomacal, necessita-se respectivamente de uma base forte e solúvel e de uma base fraca e parcialmente solúvel. Assinale a alternativa que corresponde respectivamente às bases com as propriedades mencionadas. Então, a primeira tem que ser uma base forte e solúvel. Base forte são os grupos do 1A e o caro senhor barriga. Então, a primeira base é forte. Não é do grupo 1A e nem o caro senhor barriga. É do grupo 1A, mas não é do grupo 1A que nem o caro senhor barriga. E ela tem que ser solúvel. Base solúvel, grupo 1A e o NH4OH. Certo? Então, aqui não entra o BA. E a segunda base, aqui é base solúvel e forte. A segunda base tem que ser fraca, BA é forte. Então, sobrou a letra D. Base fraca, ok, MgOH2 e parcialmente solúvel, que é o MgOH2. Então, vamos lá. As fortes são o grupo 1A e o caro senhor barriga. As solúveis, o grupo 1A e o NH4OH. Então, o NaOH fechou na letra D, a primeira. A segunda tem que ser uma base fraca e parcialmente solúvel. Todas as outras bases que não são do grupo 1A, nem o caro senhor barriga, são bases fracas. Então, o MgOH2 é uma base fraca, ok. E parcialmente solúvel, porque as solúveis são o grupo 1A e NH4OH. Então, a resposta certa é a letra D. Próxima. Uma solução de vinagre preparada com 1000 moléculas de ácido acético dissolvidas em água. Sabe-se que 987 não sofrem ionização. Então, vamos ver. Então, de 1000 moléculas, 1000 é o 100%. Que sofre ionização é o que sobrou ali. Esse é 100%. Então, o que sofre ionização, essas não sofrem. 987 não sofrem. Então, 13 sofrem. Qual é a porcentagem desse ácido? Então, vamos resolver a regrinha de 3, né? Como é essa regrinha de 3? 100 vezes 13 dividido por 1000. 1,3%. Resposta certa é a letra E. 1,3% vira íon. E esse valor ser menor do que 5 é considerado um ácido fraco. Qual será o grau de ionização? 1,5. 1,3. Considerado um ácido fraquinho. Vamos para a última. Sobre os compostos HCl, H2SO4, H3BO3 e H2CO3. São feitas as afirmações. Então, vamos ver todas as afirmações bonitinhas. Todos sofrem ionização quando em meio aquoso, originando íons livres. Verdadeiro. Segundo Arrhenius, todos são ácidos porque quando em meio aquoso, originam como cátions o íon H+. Também é verdadeiro. Todos são compostos moleculares, também é verdadeiro. A metal mais a metal. De acordo com o grau de ionização, HCl e H2SO4 são fortes, verdadeiro. HCl é um hidrácido forte,
ok? E o H2SO4, 4 menos 2 dá 2, 2 também é forte. Os compostos H3BO3 e H2CO3 formam soluções aquosas com alta condutividade. Essa está errada, porque eles são ácidos fracos. Então, eles não conduzem muito bem. Então, a resposta correta é 1, 2, 3 e 4, letra E. E assim nós terminamos de corrigir a nossa avaliaçãozinha, que não estava difícil, certo? Espero que todos tenham ido bem. Beijinhos, vão lá no Meet, coloquem o nomezinho e a turma de vocês. Bye, bye.